o movimento de consciência necessário para perceber se além da matriz pode ser alcançado por qualquer ser humano e como? Eu vou pedir que você repita, por favor. Certo. O movimento de consciência necessário para perceber se além da matriz pode ser alcançado por qualquer ser humano? O movimento... Sim, pode. E como? Se eu bem compreendi, existe uma realidade na qual nós estamos inseridos, em que essa realidade provoca aquilo que os hindus chamam de Maya, ou a ilusão de pensar que essa realidade é real e que só ela é real e que nada além dela existe. Então, se eu bem entendi a pergunta, como é possível um ser humano, e se é que é possível, transcender esse truque, essa camuflagem que o colapso quântico de uma possibilidade escolhida por uma consciência situada além dessa realidade efetuou sobre uma espécie de uma matriz quântica Lego, vamos assim dizer, uma matriz quântica de formar realidades. É possível, sim. Os caminhos da yoga, os caminhos do budismo, nos que se refere à meditação yoga, o aprofundamento de algumas disciplinas do Tao são caminhos que fazem com que o ser humano deixe de ser um Dharma Buddhi. Dharma Buddhi é uma expressão sânscrita que diz daquele ser humano que se confunde com o corpo animal e pensa que é só isso, ou seja, é um psiquismo vítima ou estupidificado, desculpe a expressão, numa crença de que ele é só isso, um ser animalizado, e ele se confunde com o corpo. Ele não usa a sua parte búdica da mente espiritual. Por isso, Dharma Buddha, ou seja, é alguém que não usa a sua inteligência. Em outras palavras, isso é um palavrão, no sentido de chamar alguém de não inteligente. Então, os Dharmas Budas do mundo, que são 99,99% das pessoas, ou seja, todos nós, com raras exceções de alguns mestres tibetanos, hindus e chineses, que ao longo das existências deram as suas vidas tentando nos alertar em relação a isso e mostrar os caminhos que eles trilharam, é possível, sim. No meu caso específico, pequeno e cheio de defeitos como sou, e metido na aventura em que me encontro, a forma que eu tento praticar no meu cotidiano, e eu criei um método chamado Mentalma, que é o que cabe a alguém com o temperamento que eu tenho, mas assim, respondendo objetivamente a pergunta, é possível. Como? Na hora em que você desconecta a sua mente da primeira versão psíquica do eu que você pensa ser. Falei difícil? Vou tentar repetir. A versão psíquica que faz com que você pense que você é esse nome aí que você tem. Essa primeira versão é algo que escraviza a humanidade por uma necessidade da doença do Criador. Então, na hora em que você vê um pássaro voando no céu, vê um avião voando no céu, vê uma nuvem passando no céu, tudo passa. Mas se você apropriar aquilo, aquilo passa a ficar dentro de você. Então, comparando a nossa mente ao firmamento, na hora em que passa um pensamento que não é seu, se você prestar atenção e você der ordem a si mesmo, eu não vou pensar, ainda que você não queira pensar, lá vem um pensamento. Ele não é seu, porque não é produzido por sua vontade. Ele faz parte de uma corrente que passa pelo seu cérebro e o cérebro de todos os seres humanos, e o conjunto dessa corrente que nunca para, e é por isso que a gente não consegue parar de pensar. Quando você se torna vítima dessa primeira corrente psíquica, quando você se confunde com
urubus, nuvens e aviões que passam, mas você retém pensando que aquilo é você, aí o seu eu se torna aquilo, um derrate, uma bude. Você só se alimenta dessa corrente mental que, na verdade, é um esgoto. Quando você aprende a dar um passo através do uso de qualquer disciplina no campo da meditação, quando você aprofunda o seu ritmo respiratório e acalma o fluxo dos programas da sua mente, programas mentais, e o fluxo dos programas emocionais da sua mente, quando o mundo mental e emocional do seu psiquismo se aquietam, e você pode, então, olhar para essa primeira versão psíquica que passa, pensamentos, sentimentos, sensações, vontades, em vez de você se confundir com elas, você as observa. Quando você aprende a fazer isso, surge em você um eu, entre aspas, oculto, um eu profundo, que pode ser um eu superior. E aí você não age mais na primeira versão psíquica, ou seja, no primeiro impulso do seu psiquismo vinculado a essa corrente da mente humana. Você passa a observá-la e aprende a dela retirar o que lhe serve. E isso aí você apropria nas suas sinapses cerebrais e, portanto, na mente espiritual eterna do seu espírito. Quando você aprende a fazer isso, a camuflagem da realidade começa a apresentar. É como um tecido rasgado, é como se fosse. Você começa a notar que tem algo mais além do que os limites daquilo que você se acostumou a observar como sendo essa realidade. Então, eu não posso me aprofundar, mas que é possível é como? Fazendo algo parecido com o que eu estou tentando explicar a vocês, mas aconselho, leiam os mestres do Oriente, leiam os ensinamentos budistas, aprendam com os ensinamentos taoístas, estudem esses mestres maravilhosos. Eles nos ajudam a aprender a, entre aspas, nos livrarmos dessa ilusão, ou melhor, a nos habilitar a conviver com essa ilusão, dela retirando as coisas boas, nela colocando as nossas boas produções, mas sem nos tornarmos escravos das ilusões menores que ela provoca.